no livro de Salmos, em nome do Senhor Jesus, Salmo de número 92. Através dos louvores nesta tarde também, Deus confirma aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Deus falou no hino da harpa, o hino de número 1, o primeiro hino da harpa, o número 107, que foi o Firme nas Promessas. O conjunto dos jovens louvou o hino que falava mergulhar mais fundo, né? E a irmã louvou, Nicole, louvou aqui, também falava em mergulhar, não era? E aí eu quero deixar para a nossa consideração os seguintes versos. Versos de número 12, 13, 14 e 15, do Salmo de número 92. Diz assim a palavra do Senhor: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui perante uma palavra maravilhosa, um salmo maravilhoso, ao qual estes versículos do Salmo de número 92, que fala fortemente aos nossos corações se nós nos debruçarmos sobre estes versos. É um salmo que muitos dizem que foi Davi que escreveu, mas a Bíblia ela não nos dá a certeza. Não se sabe quem escreveu o salmo. Apenas sabemos que ele foi escrito para ser entoado no dia do sábado judaico, conhecido como Sabate. É o dia em que os judeus se separavam para louvar a Deus. E este salmo, ele vem começando aqui no verso 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui no verso 1 em diante, este salmo ele nos começa por nos mostrar a grandeza de Deus, a sua justiça e a sua magnitude. E no verso 12 ao 15, ao qual nós tomamos para a nossa meditação, o salmista ele nos vem trazer uma metáfora linda para as nossas vidas. Uma metáfora que na Bíblia ela serve para explicar aquelas verdades complexas do reino de uma forma simples, para que nós venhamos a entender mais simplificadamente, para que a nossa mente ela venha a abrir e entendermos aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos que fazer para herdar o reino dos céus. E aqui este salmo, aqui nestes versos, ele vem comparando a vida daquele que vem crescendo como um cedro do Líbano e a palmeira. São duas metáforas que é usado por duas árvores imponentes, duas árvores fabulosas, mas porém elas são distintas uma da outra. Nós sabemos que a palmeira é uma árvore que ela cresce no deserto, em terrenos áridos, né? Em terrenos onde tem escassez de água. Mas não é na palmeira que eu me quero deter. Eu quero falar mais sobre o cedro do Líbano. E fala também do cedro do Líbano, que é também uma árvore impotente, uma árvore vistosa, grandiosa. E o salmista, ele quando fala estas metáforas, obviamente que ele é inspirado por Deus, não é? Ele quando fala estas metáforas, ele não vai falar estas metáforas do nada, não. Ele não vai falar estas metáforas à toa. Ele tinha a certeza e a convicção das características destas árvores. Ele sabia que estas árvores, por estarem naquela região ali assim do deserto, ele sabia que havia algo de especial para aquelas árvores frutificarem e florescerem naquela região. E pois o cedro do Líbano
ela é uma árvore bastante imponente. É uma árvore que nós consideramos uma árvore admirável. É uma árvore que ela vem sendo mencionada na Bíblia cerca de 75 vezes. Ela é uma árvore admirável por diversos fatores. Que ela vem predominar nas zonas das montanhas, ali na região do Líbano. E ela dá-se mais ali quando começa a atingir acima dos 1000 metros de altura. É quando essa árvore ela cresce mais, é mais predominante. Ali na região do Líbano, nós sabemos que é uma região que tem ventos fortes e os terrenos são terrenos rochosos, principalmente consoante a altura vai subindo, o terreno vai sendo mais rochoso. E o cedro do Líbano ela é uma árvore que a sua madeira era usada nos nossos antepassados para construções de palácios, para construções de templos, de embarcações e também de cofres. Mas hoje em dia já não se utiliza mais, como antigamente, o cedro do Líbano para esses feitos, pois derivado à escassez, derivado à procura para construir embarcações, construir palácios, foi considerado uma espécie quase em vias de extinção. E há cerca de uns 10 a 15 anos atrás, o governo ali daquela região optou por restaurar aquela plantação, aquela florestação ali. Optou por fazer daquilo essa árvore uma espécie protegida. E de há 10 anos, há 15 anos para cá, tem vindo a haver reflorestações dessa árvore. Pois ela é uma madeira, que é uma madeira bastante resistente. E também não é fácil o seu apodrecimento. Era por isso que era uma madeira que só quem tinha posse é que usava ela para usufruir. Até mesmo nos palácios havia as esculturas que havia nas madeiras. Era dos galhos, dos ramos, dos troncos, do cedro do Líbano. Esta árvore ela tem uma facilidade enorme de se adaptar às condições climáticas e terrenas daquela região. Pois nós, cristãos, como o salmista nos compara ao cedro do Líbano, nós sabemos que ser cristão não é fácil. Ser cristão, muitas das vezes, tem muita pedra no caminho. Mas como esta árvore, a gente tem que avançar. A gente tem que fincar as nossas raízes. E hoje em dia tem pessoas que dizem que não se adapta à igreja porque a palavra de Deus é dura. Deixa eu dizer-te uma coisa. A palavra de Deus é a única que nos conduz à vida eterna. Nenhuma outra palavra nos conduzirá à vida eterna. E se alguém vos pregar outro evangelho, seja anátema, não é? Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina? E a palavra do Senhor também diz que nós, cristãos, é que nos temos que nos adaptar à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é imutável. A palavra do Senhor ela é a mesma ontem, nos nossos antepassados, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. Louvado seja Deus. Esta árvore, ela nos seus primeiros 3 anos de vida, o cedro do Líbano, ela apenas alcança cerca de 5 centímetros de altura. Para a gente ter uma noção de 5 centímetros, é metade de uma esferográfica. Mas apenas com esses 5 centímetros de altura, muitos olham para aquela árvore, não dá nada por ela, mas ela já tem as suas raízes aprofundadas, normalmente cerca de 1,5 metro. Aleluia! Uma árvore que é tão nova, né? Tão pequena e até parece que nem está a crescer, mas as suas raízes já estão profundas e mesmo com um calo tão sensível, as suas raízes elas já estão
firmadas na terra. E ela somente a partir do 4º ano, começa a ter um desenvolvimento não muito rápido, mas um pouquinho mais rápido do que os 3 primeiros anos de vida. Ela começa a crescer cerca de 20 centímetros por ano e as suas raízes desses 20 centímetros já triplicam o seu tamanho. Louvado seja Deus. Os seus primeiros frutos aparecem nos primeiros 20 a 30 anos daquela árvore. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos de nós, quando nos convertemos ao Senhor, preocupamos em dar fruto, fazer a obra, dar fruto, mostrar para os irmãos que estamos a trabalhar na casa do Senhor, mas não nos preocupamos em fincar as nossas raízes primeiro, porque depois lá na frente não vai ser fácil, porque a obra do Senhor, como eu já falei, a obra do Senhor ela é espinhosa. A obra do Senhor não é fácil, mas o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Basta nós querermos abrir o nosso entendimento espiritual e abrir o nosso coração para Deus. Esta árvore, ela chega na sua idade adulta a ter uma altura em média de 40 metros de altura. Eu estive a fazer umas pesquisas e ali na região do Líbano tem alguns exemplares com cerca de 3.000 anos de idade e tem um único exemplar que tem à volta de 6.500 anos. Para a gente ver a resistência daquela árvore, parece tão lenta, parece um crescimento tão precoce, né? tão lento aos nossos olhos, mas tem uma longevidade enorme aos nossos olhos. Muitos não dão nada quando ela está com apenas 5 centímetros ou 20 centímetros. O cedro do Líbano, ao contrário de muitas árvores, o seu desenvolvimento ele é extremamente lento. O cedro do Líbano ele não tem pressa e precipitação em crescer. O cedro do Líbano ele não depende da chuva do céu para que as suas raízes alcancem água para se alimentar. Pois as raízes profundas do cedro do Líbano, elas próprias vão ao encontro dos lençóis freáticos. Lençóis freáticos esses que podem chegar a mais de 120 metros de profundidade. Enquanto a árvore, exteriormente falando, atinge os 40 metros, as suas raízes, mesmo em terrenos rochosos, elas vão profundo para alcançar água, para que ela se venha alimentar daquela água para saciar a sua sede. E no estudo da botânica, a maioria das árvores, quando encontra rocha, quando encontra um terreno rochoso, as suas raízes chegam àquele ponto e estancam. Ao contrário do cedro do Líbano. O cedro do Líbano, assim que ele encontra uma rocha ou um terreno mais duro para que as suas raízes possam ultrapassar sobre eles, as suas raízes elas arrodeiam a rocha, continuam a perfurar o solo até encontrar os lençóis freáticos para que se venham alimentar das suas águas. E com isso nós podemos ter uma ideia daquilo que Deus quer para a nossa vida cristã. Podemos, através desta metáfora, a gente vai entender aquilo que Deus quer que nós cristãos venhamos a ter para as nossas vidas, que é fincar as nossas raízes profundas até que nós venhamos encontrar a água que nos sacia a nossa sede, que é a palavra de Deus. Aleluia! Que nós venhamos ser fortes, firmes
e apresentando a beleza de uma vida cristã como este cedro do Líbano tem na sua beleza natural, sendo nós resistentes às dificuldades que nos vão aparecendo na nossa caminhada da vida cristã. E como é que nós vamos ficar resistentes na caminhada da vida cristã? Aprofundando as nossas raízes na palavra do Senhor a cada dia. Escola bíblica dominical, culto da pregação da palavra, culto de oração, aleluia. Nós quando vemos uma árvore, a gente olha para uma árvore, principalmente agora que estamos na primavera, muitas vezes nós damos muita importância àquilo que nós vemos. Damos importância à flor, depois vem o fruto, tem os ramos, né? Tem as suas folhas, mas por vezes nós nos esquecemos aquilo que é mais importante de uma árvore, que são as suas raízes. Aleluia! Nos mais aspectos da nossa vida, nós, no meio cristão, eu vou falar no meio cristão, que é aquilo que eu vivo todos os dias, nós valorizamos pura e simplesmente aquilo que é aparente aos nossos olhos. Valorizamos as nossas vestes, valorizamos a nossa fala, o nosso linguajar, valorizamos as nossas atitudes, porque nós, como cristãos, temos que ter uma postura diferente do mundo, mas menosprezamos aquilo que é mais importante, menosprezamos aquilo que está oculto, que é as minhas raízes, que é as suas raízes. Aleluia! Muitos criticam ou são criticados pela sua aparência, por ter dificuldades em fala em público, por ser tímido, mas esquecemos daquilo que está escondido dos nossos olhos, aquilo que está oculto àquilo que nós vemos, que é as nossas raízes. O fruto de numa árvore, ele é muito importante, sim senhor, porque eu não gostava de ter uma plantação de laranjas e elas não darem a laranja no fruto, na época de vida. Com certeza, o fruto ele é extremamente importante. Nas árvores, em muitos casos, a falta do fruto, ela não quer dizer que a árvore ela não preste, mas pode indicar que a sua raiz ela não está a receber os nutrientes, as vitaminas corretas para que a árvore ela venha a dar fruto. E se a terra ela não for boa e a raiz estiver com alguma falta, é óbvio que ela não tem força para dar fruto. No meio cristão hoje há muitos que se preocupam aquilo que eu já falei, que é com aparência, é mostrar bonito, mas se preocupam também com aquilo que pode ser visto e admirado aos nossos olhos. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele vê o nosso interior. Deus, Ele sonda o nosso interior. Deus sabe da tua intimidade com Ele quando estás lá dobrado no teu quarto. Aleluia! Louvado seja Deus. Homem nenhum te pode julgar pela tua aparência. Porque a intimidade com Deus, só tu e Ele sabe. Só eu e Deus sabemos da nossa intimidade. As nossas raízes, elas são valores vistos apenas por aquele que zela pela nossa vida todos os dias. Por aquele que nos dá o milagre do fogo de vida todos os dias. Elas estão debaixo da superfície e precisam de ser cultivadas todos os dias enquanto nós caminharmos aqui nessa terra. Aleluia! Temos que cultivar as nossas raízes, angariar vitaminas para as nossas raízes todos os dias com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a única terra fértil, é a única terra fértil onde nós angariamos força
para que venhamos dar fruto. Porque se não for assim, a gente corre o grande risco de não suportar as lutas que vêm sobre a nossa vida. Aleluia! O cedro do Líbano, ele está acima dos 1300 metros de altura, atingindo alturas até 40 metros de altura. E nós sabemos que nas montanhas os ventos são fortes. Assim também como a palmeira que está lá na planície e no deserto. O vento vem, a palmeira, ela enverga toda. Muitas das vezes, a gente quando vê uma tempestade na televisão ou algum vídeo filmando aquela tempestade e vemos as palmeiras da maneira que elas se encontram, com ventos superiores a 120, 150 km por hora, a nossa mente vai pensar o seguinte: vai partir, não é? Mas quando a tempestade passa, a palmeira ela fica reta e parece que não passou nada por ela. Aleluia! É maravilhoso esta metáfora, aquilo que o Senhor nos quer ensinar nesta noite, nos comparando com a palmeira e o cedro do Líbano. Porque nos versos que nós lemos, é uns versos que se enquadra perfeitamente no século XXI, porque a palavra do Senhor ela é antitemporal. A palavra do Senhor ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Enquadra-se perfeitamente nos dias de hoje, pois nós sabemos que o diabo ele tem cirandado no meio do povo cristão. E se nós não tivermos as nossas raízes bem fincadas na rocha, nenhum de nós está aqui consegue suportar aquilo que o inimigo faz nas nossas vidas. Aleluia! Nós vivemos tempos difíceis, igreja. O mundo ele tem tentado invadir as igrejas. O mundo lá fora está um caos, onde muitos já não se estão a preocupar em firmar as suas raízes no verdadeiro Evangelho. Nós temos visto igrejas crescendo estrondosamente, igrejas que abrem hoje uma porta, daqui a 2 meses está assim, de povo. Mas para estar assim, será que está firmada na verdadeira rocha? E foi aqui que Deus colocou ao meu coração trazer esta palavra nessa noite. Foi a partir daqui, deste momento de conversa que eu tive com o nosso pastor presidente, o pastor Robson e o pastor Sânzio, que a Igreja ADEF está a crescer agora de uma maneira maravilhosa. Mas aquilo que já passou lá atrás, só Deus sabe. Passaram-se 10 anos, mas foram 10 anos a fincar as suas raízes na rocha. Foram 10 anos a ganhar estrutura para que agora consiga dar o solavanco em frente, para que agora consiga crescer para o alto. E para que o ministério fique robusto, para que o ministério fique solidificado, é necessário firmar as raízes, é necessário construir os seus alicerces na rocha. Muitos hoje já não querem aceitar nem pregar o genuíno Evangelho, porque acham que a verdadeira palavra do Senhor é uma palavra dura, é um Evangelho antiquado, é um Evangelho quadrado. Pois eu prefiro estar na casa do Senhor todos os dias, ouvir uma palavra dura ao meu coração, corrigindo aquilo que eu tenho errado, naquilo que eu tenho tropeçado, do que ter a minha alma condenada.
Eu assim tenho a certeza que o Senhor me quer conduzir ao melhor lugar, que é à vida eterna. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Nós temos visto que o mundo tem vivido aí fora. E eu creio que a vinda do Senhor Jesus está mais perto hoje do que ontem. E amanhã vai estar mais perto do que hoje. Assim eu creio, porque a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Aleluia. Cristão, ele que não aprofunda as suas raízes no verdadeiro Evangelho, ele espiritualmente, ele nunca vai crescer. Cristão que não quer aprofundar as suas raízes no verdadeiro Evangelho, ele espiritualmente, ele vai padecer, ele não vai sobreviver, ele não vai herdar a vida eterna. Pois nós sabemos que muitos cristãos morrem por isso mesmo, por não querer aprofundar as raízes, só querem simplesmente viver de status, viver de aparência. Aqueles cristãos que nós conhecemos, que só é cristão dentro do templo, mas lá fora leva uma vida bagunçada, no seu local de trabalho não dá exemplo de uma vida cristã, na rua não leva uma vida cristã, mas quando entra da porta da igreja para dentro, parece um santo. Que Jesus venha ter misericórdia dessas vidas. Aleluia. Muitos no meio das igrejas, eles se dizem crentes, mas o vento, ele quando vem, eles são derrubados. E nós temos visto, principalmente agora que passamos um momento que muitas igrejas tiveram a porta fechada, sabemos o que o inimigo tem feito com muitas famílias, com muitas vidas, tentativas de suicídio, lares destruídos, não é? Pessoas que não têm estrutura espiritual, elas não conseguem suportar as lutas desse mundo. As suas raízes, elas não estão firmadas na verdadeira rocha que é Jesus. Saem da presença de Deus porque as suas raízes, elas estão superficiais. Uma árvore, ela que tem a sua raiz superficial, se vier um vento, não é preciso um vento muito forte, ela cai. E connosco é a mesma coisa. Se nós tivermos as nossas raízes superficiais, nós não vamos subsistir. E isso me faz refletir muito nos dias de hoje, principalmente nós que somos pais, que nós venhamos pedir sabedoria a Deus para ensinar os nossos filhos a aprofundar as suas raízes. E hoje eu entendo, desde a época que eu me converti, porque é que eu estava sempre no culto de oração, porque é que eu estava sempre na escola bíblica dominical, porque é que eu estava sempre caminhando junto com o meu pastor, de mão dada com ele. Hoje eu entendo aquilo que eu passei lá atrás, mas também estou aqui, não sou mais nem menos que os irmãos que estão aí. Hoje eu entendo que era Deus a dar-me a oportunidade de eu aprofundar as minhas raízes, porque as tempestades, elas vão fazer parte da nossa vida. Se calhar você até diz: pastor, é porque não sabe da minha luta. Nem quero saber, apenas sei da minha e entrego nas mãos do Senhor. Apenas o que eu posso fazer é orar pela sua vida, para que Deus venha capacitá-la a aprofundar as suas raízes, a confiar mais e mais no Senhor a cada dia, assim como eu tenho vindo a aprender e ainda estou a aprender todos os dias. Porque na nossa caminhada cristã, nós aprendemos um pouquinho todos os dias. E é necessário aprender todos os dias, porque a palavra do Senhor, ela é inesgotável. A palavra do Senhor, ela nos instrui todos os dias. Ela é a nossa bússola para nos conduzir, para que nós venhamos
aprofundar as nossas raízes. Aleluia. O exterior de uma árvore, ela é bastante importante, sim, o seu tronco, os seus ramos, os seus frutos. Mas se estes forem cortados, se o seu tronco ele for cortado, se o seu fruto for arrancado, se os seus galhos forem arrancados, essa árvore, se a sua raiz for boa, ela rebenta de novo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que na nossa fraqueza é que nós somos fortes. Sabe aquela luta que passa por nós e a gente diz assim para Deus: Deus, eu não aguento. Deus, se não fores tu, eu não aguento. A gente nessa altura pensa que estamos fracos. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque naquela altura estávamos fortes para passar aquela luta. Aleluia. E eu tenho aprendido muito com as lutas que Deus tem permitido vir na minha vida. Eu tenho aprendido que é nessas lutas que nós vemos todos os dias a nossa fé ser reformulada todos os dias, a nossa fé ela vem ser renascida todos os dias, a nossa fé ela cresce todos os dias consoante a luta que nós vamos passando. Todos nós temos que ser como esta árvore que o Salmo 92 nos frisa, cedro do Líbano e a palmeira, porque o cedro do Líbano aprofunda as suas raízes, não importa as dificuldades que ela tenha para encontrar água, mas as suas raízes elas vão avançando. Assim é a vida do cristão. A nossa raiz ela tem que avançar todo o dia. Aparece uma pedra ali, ela avança. Aparece uma rocha daquela, ela avança. Os lençóis freáticos estão a mais de 120 metros, as nossas raízes aprofundam até encontrar a água que sacia as nossas raízes. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos tomar isso de exemplo para as nossas vidas? É simples. A palavra do Senhor ela nos ensina. Está escrita aqui: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Apenas temos que estar plantados nos átrios do Senhor. Aleluia. Não importa quanto tempo nós levamos a desenvolver as nossas raízes. Meu irmão, quero um conselho de amigo. Não é um conselho de pastor, não, um conselho de amigo. Não tenha pressa em crescer. Tenha pressa, principalmente, em aprofundar as suas raízes. Aleluia. Para que lá na frente já esteja preparado para suportar alguma luta que com certeza vai vir. Alguma luta que ela com certeza vai vir. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. E eu creio na palavra do Senhor. Se não teve nenhuma luta ainda, nenhuma situação difícil, não está livre de ainda bater à sua porta. Por isso, fique contente em aprofundar primeiro as suas raízes, em desenvolver as suas raízes, para que lá na frente você venha entender o porquê que passou aquela situação e conseguiu passar por ela. Estando plantado na casa do Senhor, é por isso que eu só não venho na casa do Senhor só se eu não puder. Só se eu não puder. Pastor João Paulo, é gratificante para mim ter a oportunidade, quando há um trabalho na igreja, participar nele. Cultuar ao Senhor é uma coisa tão gratificante que o Senhor nos dá. Só nos átrios da casa do Senhor nós vamos florescer. Aleluia. É a palavra do Senhor que nos ensina, não sou eu. Por isso, aqueles que têm o costume de só assistir culto em casa, muito cuidado com isso. Muito cuidado. É bom assistir o culto em casa? É. Eu, quando não posso vir, assisto em casa também. Mas garanto-lhe uma coisa: não é a mesma coisa do que estar na casa do Senhor. Não é a mesma coisa do que estar presente na casa do Senhor, juntamente com os meus irmãos em Cristo, louvando e adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Que nós venhamos ficar firmes
e que continuemos aprofundando as nossas raízes a cada dia. Não é só hoje, não é só amanhã, mas sim até à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Deixo esta mensagem ao meu e ao seu coração e que venhamos tomar a palavra do Senhor como a verdadeira rocha de onde sai